Shalom, meus amigos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ailton e esse é o canal O Pai do Questione-se. O Eterno te abençoe e te guarde. Muito obrigado aí pelo apoio, pelo carinho de vocês, obrigado aí pelo voto de confiança, né, de vocês. Não seria nada aqui sem vocês. Muito obrigado pelo carinho, viu? O canal está crescendo, graças ao nosso Criador, né? E, infelizmente, as notícias que chegam, né? Infelizmente, são notícias um tanto negativas. Nós estamos aí numa verdadeira batalha, uma verdadeira guerra, certo? De um lado estão aqueles que defendem o Brasil, do outro lado estão aqueles que defendem uma ideologia. Eles não estão nem aí. A ideologia não tem bandeira. A ideologia, ela não tem liberdade. Ideologia, ela tem que ser cumprida à custa de escravidão. Essa é a ideologia que governa Cuba. É a ideologia que governa a Coreia do Norte. É a mesma ideologia que governa a Venezuela, que era um dos países mais ricos do mundo. Está aí a Venezuela, completa miséria, onde o povo sofre, agoniza, clama, grita por socorro. Tá bom? E eu devo lembrar sempre, para que ninguém esqueça, o Lula sempre apoiou esse regime da Venezuela, sempre bateu palmas. Se você não acredita, procure um venezuelano, fale do Lula para ele, para ver se ele vai falar coisas boas. O Lula é mais do que odiado lá na Venezuela, porque o povo sabe muito bem que o Lula é o pai dessa desgraça que caiu sobre os venezuelanos. E se o Lula pôs lá aqueles fantoches que são verdadeiros demônios, chamado Hugo Chávez, e depois morreu, entrou o Nicolás Maduro, são demônios, comandado, certo? Pelo Beelzebub, que é esse homem de 9 dedos, né? Um Beelzebub, um monstro, que não tem dó, não tem piedade, não tem um mínimo de amor pelo ser humano. Olha a desgraça que eles instituíram na Venezuela. É o mesmo que o Lula deseja para o Brasil. Ele cansa de falar isso. A imprensa toda apoiando ele e ele dizendo que é preciso regular a imprensa. É preciso regular a mídia. Olha, a mídia que só fala de liberdade, mas com o Lula não precisa liberdade. Precisa uma cachoeira de dinheiro do governo aberta. Aí pode tirar a liberdade sem problema, né? E depois fala que o ser humano se vende facinho, mas a mídia também se vende, né? Olha bem, a matéria não é minha, mas eu vou ler para vocês uma excelente matéria que fala que o tempo corre e falta pouco, muito pouco, para o golpe judicialista tomar conta do país. Infelizmente, é o que está acontecendo. Qual a possibilidade? 56 anos depois da história se repetir, no Brasil, em que vivemos hoje assolados por pandemias, políticos e desinformação generalizada, essa possibilidade é grande, muito grande. Provável até, desculpem, para que os que conhecem a história destas terras tupiniquins do período de pré-1964, eu vivia nessa época, nasci em 56. O cenário é conturbado, tendo um pano de fundo uma crise econômica sem precedentes causada por organizações irresponsáveis e incompetentes como a OMS e a ONU. São mesmo incompetentes e desequilibradas, irresponsáveis. Ministérios aterrorizados por uma imprensa desonesta e tendenciosa, e naturalmente uma enorme pressão da esquerda para instaurar o caos, destruir o presidente eleito e tomar novamente nas mãos o poder. Vocês lembram que o José Dirceu falou isso? É só uma questão de tempo para o PT tomar o poder? Está aí. Em 1964, o exército brasileiro foi forçado a dar um contragolpe
é contra-golpe, viu? Que o golpe estava sendo dado numa situação muito parecida com a que vivemos. Tá? Para aqueles que são desinformados, o exército não foi lá tomar o poder, não. Quem assumiu a presidência foi o presidente da Câmara, tá bom? Houve um contra-golpe com o golpe que estava tendo. Os comunistas estavam dando golpe, tá? Os comunistas estavam dando golpe e tomaram uma invertida. Por isso é que até hoje eles falam, não, porque foi um golpe e vivemos uma ditadura. Não se viveu ditadura nenhuma. Ditadura era o que os comunistas queriam instaurar aqui, Dilma Rousseff e companhia, tá bom? Existe aí, gente que era do mesmo grupo da Dilma e eles falam, nós nunca lutamos por democracia. Lutamos, sim, pela ditadura do proletariado. Era isso que nós queríamos instalar aqui. Sabe o que significa isso? Cuba. O Brasil ia ser igualzinho Cuba. Estaríamos nessa situação. E tirou o país das mãos dos comunistas que pressionavam a nação. Hoje, passados tantos anos, percebemos que a esquerda jamais desistiu e certamente não desistirá nunca de seu sonho de poder, como o vira-lata, né? A esquerda é como um vira-lata que sai latindo valente, né? Atrás do carro que passa, certo? Para não saber o que fazer quando finalmente alcança. Quando alcança o carro, não faz nada, certo? Justamente isso. Eles não têm um plano de vida, eles têm um plano de poder. E sabe, o poder permite também meter a mão na grana, né? No sábado, cidadãos que tentaram se manifestar pacificamente no Congresso Nacional foram tratados como invasores. Gás de pimenta foi usado contra mulheres indefesas que protestavam contra a expulsão do acampamento legítimo de apoiadores do presidente eleito. Inclusive, um fato que eu vi, que eu fiquei revoltadíssimo pela covardia que foi feita ali. Pessoas estavam abraçadas orando o Pai Nosso. Chegou um cidadão fardado lá e joga gás de pimenta na cara das pessoas. Deve ter contado em casa uma coisa muito bonita. Não, eu peguei bandidos perigosíssimos que estavam orando o Pai Nosso. Olha que coisa terrível. E eu taquei gás na cara dele. Eu sou bravo, eu sou muito valente, covarde. O refrão, esta casa é do povo, foi ouvido muitas vezes naquele dia. É do povo nada. Ali agora é deles, tudo é deles. Realmente o Congresso é a casa que pertence ao povo e não a inquilinos usurpadores que resolveram tomar para si o poder absoluto sobre os cidadãos brasileiros. Poder de censura, de encerramento de vida ou de morte. Me refiro evidentemente ao STF, que a partir de 1989 vem dando um golpe lento e mortal na desmilinguida democracia brasileira. Golpe planejado cuidadosamente, usando uma ferramenta judiciária. 11 pessoas apenas armadas não com fuzis, mas com canetas. Com elas, as canetas vão chegando finalmente à culminância de um trabalho de anos que os blindou e transformou em senhores absolutos da política e de todos os poderes constituídos. Nenhum desses homens ou mulheres teve sequer um miserável voto do povo, sequer um voto. Não teve, tá? Eles não precisaram de voto, foram indicados por quem o povo votou. 3 deles foram colocados na cadeira por um criminoso julgado, condenado, preso e solto por obra de quem? Deles mesmos. Que é o Lula. Mais 4 por uma maluca incompetente que jamais foi capaz de gerir uma lojinha de R$ 1,99, colocada por sua vez, na cadeira de presidenta, pelo mesmo criminoso que havia colocado os anteriores.
Outro deles, o famigerado, né? Gilmar Mendes, foi colocado na cadeira e ele não poderia faltar pelo conspirador, chefe do socialismo enrustido do país, que é o Fernando Henrique Cardoso. Esse é o cabeça, viu? Finalmente, Temer, o fraco, indicou mais um, Alexandre de Moraes. Em resumo, esse é o grupo que governa de fato o país nestes dias. Atropelar a Constituição como se ela fosse um manual para seu uso particular, ou atropelar o Poder Executivo. Nada é demais para eles. Tudo fácil. Ou atropelar as Forças Armadas, como acabam de fazer, soberanos e impunes. Rezando muito mais e quase que exclusivamente por uma cartilha política do que judiciária, não hesitaram em transformar governadores corruptos em pequenos ditadores, à revelia da autoridade do poder federal. Calaram o presidente e deram voz a governadores. E outras façanhas mais. Partem descarados para o tudo ou nada. Hoje mandam cercar a casa do povo, o Congresso, como se fosse deles. Para os atentos, a realidade é cristalina. Para os que dormem eternamente trancafiados em suas casas, alheios ao destino de seu próprio país, não há realidade, apenas conforto, enquanto outros amargam o desemprego. Que aproveitem enquanto ainda têm uma casa. Quando o STF finalmente tomar o poder, com seus parceiros, entre eles Lula da Silva, o Brasil chegará ao nível que eles tanto almejam, né? E que chegou a Venezuela. E aí, amigos, aí então será tarde demais, certo? De nada adiantarão votos ou choradeiras. De nada adiantará mais lamentar. Apenas olhar para trás e falar, tivemos a chance e não lutamos. Perdemos o nosso país. E eles rirão dizendo, a América do Sul agora é nossa. E vamos ter muitos escravos. O Eterno nos abençoe, nos guarde, nos livre e dê forças ao nosso presidente para uma reação, porque senão nós vamos perder o nosso país e a nossa liberdade. Shalom para todos.